Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Senhor Deus e Pai, estou aqui, Senhor meu Deus, diante de Ti, diante da Tua palavra, Deus. Te peço neste momento perdão por todos os meus pecados, por tudo que eu cometi diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus, que o Senhor venha me usar em Tuas mãos. Não sou nada, não sou ninguém, sou pó, sou cinza. Mas eu preciso, juntamente com a Tua igreja, nos alimentar da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu te peço, Senhor, nos alimenta. Tira de mim, Senhor Jesus, tudo que não pertence a Ti, toda vanglória, toda exaltação, Senhor meu Deus e meu Pai, que eu venha desaparecer, que o Senhor venha aparecer, que aqui apareça o brilho do Teu Espírito Santo, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai, pois sou somente um vasinho bem pequenininho usado nas Tuas mãos, Senhor, mas eis-me aqui para fazer a Tua vontade, Senhor meu Deus. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui está a palavra do Senhor que vai nos contar, aleluia, Jesus, sobre uma mulher pecadora. Glória a Deus, aleluia. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Glória a Deus, aleluia. Então, aquele fariseu, né, ele pediu ao Senhor, rogou, né, que o Senhor entrasse ali na casa dele para comer. E eu vejo aqui, né, que o Senhor, ele, glória a Deus, observava tanto a atitude do fariseu como a atitude dessa mulher, que a Bíblia chama de pecadora. Glória a Deus, aleluia. Então, este fariseu, aleluia, Jesus, ele teve ali essa atitude, né? Mas ele não chamou a atenção do Senhor, glória a Deus, com a atitude de convidá-lo para ir ali comer com ele, glória a Deus, em sua casa. Eu creio que a casa ali estava cheia, principalmente com os discípulos de Jesus. Mas alguém ali chamou a atenção de Jesus, glória a Deus. Esta mulher, quando soube, aleluia, Jesus, que Jesus estava ali, e o 37, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, ela sabendo que Jesus estava ali, glória a Deus, aleluia, ela foi lá, glória a Deus, ela não se intimidou, porque naquela época, glórias a Deus, as leis eram leis difíceis, leis que eram seguidas à riscas ali, glória a Deus, aleluia. E o fariseu, ele era aquelas pessoas que seguiam à risca a lei de Moisés, eles seguiam. Eles eram um grupo de pessoas religiosas, né? Os fariseus, eles seguiam religiosamente a lei de Moisés, as tradições, os costumes antigos, né? Eles seguiam tudo, né? Mas eram pessoas que viviam de aparência, né? Eles gostavam ali de chamar atenção, porque eles, né, julgavam as pessoas, né, que eles consideravam que não seguiam a Jesus corretamente, né? Então, o olhar desse homem foi um olhar julgador, né? E essa mulher, ela não quis saber, né, quem estava na casa, a casa não era dela,
Glória a Deus, aleluia. E ela já foi ali, aleluia, Jesus, com a sua atitude de humilhação. Ela já foi direto aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Direto aos pés do Senhor Jesus, ela já saiu de casa ali preparada. Então ela, aleluia, Jesus, ela já foi na intenção ali, glória a Deus, aleluia, de chamar somente a atenção do mestre. Ela foi direto no mestre. Então o Senhor, ele nos ensina através dessa palavra que nós não devemos chamar a atenção de ninguém, glória a Deus, e ir direto no mestre, porque assim como aquela mulher do fluxo de sangue, glória a Deus, aleluia, naquela época, quem estava na situação dela era considerada imunda, não podia sair de casa, né? Então, essa mulher do fluxo de sangue, quando ela ficou sabendo que Jesus também estava na cidade, ela viu a oportunidade de receber a sua cura, de receber a sua bênção, porque aquela mulher padecia já há 12 anos daquele fluxo de sangue. Então, o que ela fez? Ela não podia chamar a atenção de ninguém. Assim foi essa mulher aqui também, pecadora, né? Que, aleluia, glórias a Deus, aqui no livro de, glória a Deus, aleluia, João capítulo 11, vai nos mostrar que é Maria, irmã de Lázaro. João capítulo 11, versículo 2, vai dizer assim: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, estava enfermo. Então, essa mulher pecadora aqui era Maria, aquela também que a Bíblia vai nos relatar que ela estava ali junto com Marta, mas ela estava atenta às palavras de Jesus, né? Então, Maria, assim como a mulher do fluxo de sangue, ambas as duas, elas tiveram ali uma estratégia, né? Ela considerada pecadora, né? Então, vindo aquele monte de homem, aquele monte de fariseus, saduceus, os escribas, né? Conhecido como homens também doutores da lei, né? A Bíblia relata que os escribas, eles eram chamados homens doutores da lei, porque eles copiavam a lei, né? de Moisés, né? E eles copiavam e eles sabiam da lei, né? Então eles eram considerados doutores da lei, né? Então, vendo aquele monte de homem ali, né, machista, aqueles homens ali que provavelmente, se ela chamasse a atenção deles, se ela fosse uma mulher tímida, ela provavelmente não conseguiria chegar ao mestre, né? Elas seriam provavelmente arrastadas antes de chegar até Jesus. Então elas tiveram estratégia, glória a Deus, aleluia, de ir direto ao mestre. E ambas as duas foram, porque a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla de Jesus. E eu fico ali imaginando ali, aleluia, glórias a Deus, aquela mulher, né, já fraca ali, a multidão apertando, que Jesus ele relatou, quem me tocou, né? E um dos discípulos falou assim: mestre, como pergunta como que alguém te tocou? Porque tem muitas pessoas aqui, a multidão te aperta. E eu fico imaginando como que aquela mulher, né, ela conseguiu chegar até Jesus sem chamar atenção, porque ela tocou na orla de Jesus. E segundo o dicionário, a orla é a parte inferior da capa ou da túnica, a barra do vestido de Jesus. Então ela foi por baixo e tocou na barra do vestido de Jesus. Então as duas usou estratégia, né? Ela saiu de casa, tão somente se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. Então elas não chamaram a atenção de ninguém, porque ambas as duas não podiam chamar a atenção de ninguém, porque a lei ia condenar as duas, né? Maria, a mulher pecadora, que provavelmente ela pela descrição aqui da escritura, por chamar ela de pecadora, provavelmente ela era uma mulher prostituta, né?
Então, e a outra, um fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Então, se aqueles homens soubessem que aquelas mulheres estavam ali, elas iriam ser arrastadas antes de chegar até Jesus. Então, aquelas mulheres, elas usaram de estratégia, de sabedoria. Eu não vou chamar a atenção de ninguém, eu vou até o mestre. Eu vou até o mestre e eu vou alcançar a minha cura. Eu vou até o mestre e eu vou alcançar o meu perdão. Porque uma precisava da cura da alma e a outra precisava da cura do corpo. E o Senhor usou tremendamente de misericórdia. E o Senhor observou aqui tanto o fariseu quanto esta mulher. Glória a Deus, aleluia. E quem foi que alcançou a vitória aqui? Quem foi que alcançou a cura da alma aqui? Porque esse fariseu, ele também precisava da cura da alma. A Bíblia não relata que ele era um homem enfermo, não. Mas a Bíblia chama de sepulcro caiado, porque ele era um homem julgador. Aqui no 39 vai dizer: quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, ambos precisavam da cura da alma. Então, só que ele era um homem julgador. Ele era um homem que vivia de aparência, né? Glória a Deus, aleluia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 23 e versículo 27, vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, este fariseu, ele precisava da cura da alma, mas ele era um homem julgador, um olhar julgador. Então, ele seguia a lei à risca ali, mas o seu coração era maldoso, porque o Senhor aqui ouviu o seu pensamento, o mestre ouviu o seu pensamento. Mas aquela mulher, quando ela entrou ali, sem chamar atenção, por baixo ali, abaixada, né? Eu creio que a casa estava cheia. E aquela mulher entrou ali, glória a Deus, aleluia. E quando se viu, ela já estava ali, regando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com seus cabelos. E só se via um cheiro daquele perfume se alastrando. E quando pensa que não, né? Aqueles que ela não deveria chamar atenção, ela já estava nos pés do mestre e só se viu o cheiro do perfume, né? Então, ela alcançou a vitória antes de chamar a atenção daqueles que iriam impedir a bênção dela. Glória a Deus, aleluia. E a mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa. Quando chamou a atenção da multidão, ela já havia recebido a bênção. E o Senhor nos chama a atenção aqui nesse dia, glória a Deus, aleluia, para que nós também venhamos ir direto ao Mestre, glória a Deus, aleluia. Não devemos, aleluia, glórias a Deus, chamar a atenção daqueles, aleluia, Jesus, que não querem que nós venhamos ser abençoados. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, não importa a opinião de quem não está debaixo da vontade de Deus. Não importa. Então, para que nós vamos pedir a opinião daqueles que não estão fazendo a vontade de Deus? Eles vão ser negativos. Você não vai alcançar o perdão, você não vai alcançar a cura. Para você não tem mais salvação. Só que o Mestre Jesus, ele nos diz ao contrário. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E aqui, nessa mesma palavra, glórias a Deus, Jesus contou uma parábola para ele, né? Para esse homem que se chamava Simão, né? E aqui ele disse, e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, ó mestre.
Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Ou seja, um certo credor, né? Tinha duas pessoas que devia a ele. Um devia 500 dinheiro, outro devia 50. Mas os dois, nenhum, tanto que devia 500, tanto que devia 50, não tinha como pagar. Mas aquele credor perdoou os dois, as duas pessoas. Aí Jesus vai pergunta para ele: dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E Jesus respondeu dizendo assim, e ele disse: julgaste bem. E aí Jesus, com muita sabedoria, com muita paciência, glória a Deus, aleluia, voltou e voltando-se para a mulher aqui no versículo 44, disse a Simão: vês tu esta mulher? Então, Simão, tu tá vendo essa mulher aqui, Simão? Pois bem, entrei, Simão, na tua casa e não me deste água para os pés, porque naquela época, meus irmãos, os judeus, eles ofereciam água ali, era a tradição deles, né, para a visita, né, lavar os pés, né, e este homem não fez isso com Jesus, não deu água ali para Jesus lavar os pés, né, cansado da rua, de poeira, para não trazer impureza para dentro de casa. Então eles tinham essa tradição, né, nessa época. Então Jesus falou para ele: tá vendo, Simão? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos, Simão. Você tá vendo, Simão? E não me deste ósculo, que segundo o dicionário, ósculo é beijo. Os judeus também têm a tradição que homem beija homem, né, no rosto, é o cumprimento deles, né, é normal deles, né. E não me deste, Simão, ósculo, ou seja, não me beijaste, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés, de me beijar os pés. Tá vendo, Simão? Entrei aqui, não me deste água para lavar os pés. Entrei aqui, Simão, essa daqui, Simão, não cessa de chorar os meus pés, de lavar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos. E me beijando os meus pés, Simão. E você, Simão? Julgador, né? Aleluia, glória a Deus. No 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Aquele unguento pela qual Judas julgou, né? Para que tanto desperdício, né? Glória a Deus, aleluia. Um desperdício muito grande, poderia vender e dar para os pobres, né? Glória a Deus, que segundo cálculos, né, dos entendidos, é o salário de um ano, um perfume tão caro que precisava do salário de um ano, 12 salários mínimos hoje em dia para comprar um perfume desse. Glória a Deus, aleluia, de tão caro. E ela não mediu esforços. Glória a Deus, aleluia. Quanto custa a minha bênção, a tua bênção? Quanto custa o nosso perdão? Aleluia, glórias a Deus. O que Jesus fez por mim e por você? Aleluia, Jesus. O sacrifício, o maior sacrifício que nós venhamos fazer na face dessa terra, não paga o que Jesus fez por nós. E essa mulher não mediu esforços. Glória a Deus, aleluia. Não, e aqui ele está falando, não me ungiste com óleo. Chega aqui na tua casa, um óleo que todo mundo tem, né? Porque naquela época era normal e comum todo mundo ter óleo em casa para se ungir. Então, Simão, essa mulher veio com um perfume caríssimo, quebrou o vaso e lavou os meus pés, Simão. Glória a Deus, aleluia. Aí o 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Glória a Deus. Então ela ofereceu muito. Então aquele pecado, né, que esse homem achou muito, ela recebeu. Por quê? Então, Simão, ela me ofereceu muito, então ela recebeu muito. Agora tu, Simão, me ofereceste pouco, pouco vai receber. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, essa mulher aqui, ela é um exemplo para nós. Glória a Deus, aleluia. E ainda continuando aqui no 47,
porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado pouco ama. Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor tem a nos ensinar aqui nesse dia de hoje, através dessas duas mulheres, né, que foram citadas aqui. Glória a Deus, aleluia. Algo em comum na vida dessas mulheres, né? Elas não olharam para o obstáculo, mas passaram por cima do obstáculo, usaram de estratégia e foram direto ao mestre. Não consultaram ninguém, não perguntaram ninguém. E ali, quando foram ver, elas já haviam sido abençoadas pelo Senhor. Glória a Deus. E o Senhor quer tão somente que nós venhamos também ter a ousadia que essas mulheres tiveram, né? Glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo, ele não quer que nós venhamos ter a visão que elas tiveram. Elas tiveram aqui a visão ampla, glória a Deus. Elas ouviam falar de Jesus. Jesus está na cidade, Jesus está curando, Jesus expulsa demônios, Jesus é o Salvador, Jesus é o Mestre, glória a Deus, aleluia. Então, o que elas fizeram? Aproveitaram a oportunidade, e o Senhor Jesus está te dando hoje a oportunidade de mudança de vida também, glória a Deus. Ele quer perdoar, aleluia, Jesus, os teus pecados, Ele quer sarar, aleluia, a ferida da tua alma, a ferida do teu coração, o teu corpo físico, o teu corpo espiritual também, a mente, glórias a Deus, aleluia. E o Senhor nos dá estratégia, glória a Deus. Se você não tem, peça ao Senhor estratégias, porque o Senhor é o Deus de estratégias, glórias a Deus. Muitas das vezes é a mudança na oração que nós precisamos fazer, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes é um pouco mais de sacrifício. O Senhor recebe o nosso sacrifício, mas é necessário que seja, aleluia, Jesus, verdadeiro e não de aparência como a desse homem, desse fariseu, porque, aleluia, Jesus, ele queria chamar atenção ali, glória a Deus, aleluia, para a sua casa. Ele queria chamar atenção, talvez se essa mulher não entrasse, aleluia, Jesus, na sua casa, aleluia, glória a Deus, ele teria talvez recebido atenção ali, mas talvez essa história não teria sido escrita, glória a Deus, porque o fariseu queria atenção para ele, mas quem recebeu a atenção dentro da casa dele foi a mulher pecadora, que ele considerava pecadora. Então quem recebeu a atenção maior ali foi ela, não foi ele, né? Então talvez ele queria ali, depois que Jesus saísse dali, se reunir com os amigos. Eu recebi um mestre aqui na minha casa, uma pessoa famosa aqui na minha casa, mas a atenção foi para aquela que estava com seu coração humilde e verdadeiro, se humilhando perante o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então quem recebeu a atenção verdadeiramente foi aquela mulher, glória a Deus. Então o Senhor, Ele quer, aleluia, Jesus, nos abençoar. Então que nós venhamos chamar a atenção do Mestre, como fizeram essas duas mulheres, glória a Deus, que usaram de estratégia, glória a Deus, por causa da lei. As leis daquela época eram muito rigorosas e elas não podiam ser pegas, elas corriam risco de ser mortas, né? Porque, aleluia, era rejeitada pela sociedade. As duas eram rejeitadas pela sociedade. Glória a Deus, aleluia. Então, foi, aleluia, Jesus, um momento ali que elas viram a oportunidade e elas não jogaram a oportunidade fora, alcançaram a cura, alcançaram misericórdia, alcançaram o perdão. Aleluia, Jesus, onde, aqui no versículo 50, Jesus disse, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus, aleluia. E ela foi em paz, louvado seja Deus, porque ela alcançou ali a bênção da parte do Senhor. Amém? Que aquilo que eu não soube expressar dentro desta palavra, que o Senhor continue falando em cada coração. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja, em nome do Senhor Jesus.